E se eu te dissesse que Lembrei. a motivação do ser humano é se sentir preguiçoso? E se você quer aprender técnicas para ler de 1 a 3 livros por mês com alto grau de absorção, pondo em prática aquilo que você leu, já se inscreva nesse canal, porque eu trago todos os dias conteúdo te explicando como fazer isso. Primeira estratégia, você jogar real consigo mesmo. Pega tudo que você faz durante o dia e tenha certeza, se não tem um tempinho ali para você fazer sua leitura, como a própria dica da Fernanda, se não tiver nada, cara, tempo de almoço você tem. 5 minutinhos por dia você vai ter. O tempo que você conseguir encaixar na sua rotina, que seja 5 minutos antes de dormir ou 5 minutos na hora que você acordar, você consegue terminar um livro. Agora vamos para a segunda técnica, ó. Regra dos 2 minutos. Conhece essa? Eu lembro mais ou menos. O que acontece, ó? Tem um papo hoje em dia que é o seguinte, você precisa ter motivação para fazer as coisas, né? E se eu te dissesse que Lembrei. a motivação do ser humano é se sentir preguiçoso? A nossa motivação é justamente nós sermos preguiçosos. E isso faz parte da história do mundo, né? Não sei se você sabe, mas tem até um trecho que eu quero trazer para exemplificar aqui, que é sobre a história da agricultura. Sabe por que a agricultura se desenvolveu muito mais na Europa do que na América? Não tenho a menor ideia. Como que é o continente americano? A porção dele. Ele é magro e comprido. E a Europa e a Ásia, que também é bem desenvolvida lá a agricultura, É largo. é largo. O que quer dizer isso? Que quando o continente, a extensão territorial é norte e sul, você tem uma variação muito grande de clima. Por exemplo, você pega a Flórida e você pega o Canadá, eles não estão tão distantes, mas olha a diferença da Flórida, que é muito mais calor, e o Canadá, que é um puta frio, e você pega no mapa, eles estão não muito distantes. Na Europa, a diferença do clima da França para a China, como se cada um tivesse num posto diferente, é muito pequena. Quando os caras foram começar a fazer agricultura, o que eles começaram a perceber? Que a variação de clima era muito ruim. Então, o cara que plantava laranja na Flórida, ele não conseguia plantar laranja no Canadá. Mas o cara que plantava laranja na França, ele tinha o mesmo solo, o mesmo clima do que na China. Então, ele conseguia crescer, ele conseguia ter uma vasta extensão territorial. E isso gerou o quê? A Europa teve agricultura muito antes, começou a criar impérios primeiro, começou inclusive a ter exército mais forte. Por quê? Porque tinha mais alimentação, tinha mais nutrientes, eles conseguiam aglomerar mais as cidades, porque tinha mais comida. A agricultura foi muito importante para isso. Enquanto na América era muito mais complicado. Então, por quê? Porque o cara ia ter muito mais dificuldade, ia gastar muito mais energia se ele tentasse ir para cima, por exemplo. Então, o que o James Clear traz? Por que ele traz essa história, hábitos atômicos? Ele fala assim, tá no nosso DNA. Lei do mínimo esforço. Quanto mais trabalho der, você não vai fazer. Então, o cara, mesmo a agricultura sendo muito importante, o cara não ia fazer esse trabalho de querer plantar, né, laranja em outro clima, porque ia dar trabalho, ia ser difícil. Então, a nossa espécie, durante toda a nossa história, desde lá de trás, sem você saber, a galera já ia sempre pro caminho de menor esforço. E o que isso quer dizer? Que se você depender do seu esforço, da sua motivação para ler, ou seja, você não tem tempo, você trabalha, estuda, e aí você fala assim, isso me deixa sem motivação para ler. É óbvio. Na verdade, mesmo que você tivesse tempo, muito possível você procrastinaria também. Porque a leitura não é uma das coisas assim mais fáceis de você fazer. A não ser que você utilize essa regra dos 2 minutos, que é o seguinte. Você tem que entender o seguinte, qualquer comportamento que você queira fazer, seja ler um livro, seja meditar, ir para academia, qualquer coisa, gravar conteúdo, em 2 minutos você consegue fazer qualquer coisa. Dá um exemplo, mostra uma atividade que a galera procrastina que dá pra gente fazer em 2 minutos. Atividade física. Física. Você consegue colocar uma roupa e correr até a esquina e voltar da sua casa. Depende também da esquina. 2 minutinhos dá. Tá bom, até o poste. Até o prédio, ele desce no prédio, ela mora em prédio, vai até a quadra e volta. Você consegue. Só que o que as pessoas falam, Rafael, mas isso é ridículo, né? Não vai mudar nada na minha vida. Eu não vou emagrecer correndo 2 minutos. Se eu ler durante 2 minutos, eu também não vou aprender muita coisa. Só que aí que tá a questão. Você vai enganar o seu cérebro. Por quê? Porque o mais importante não é você fazer, é você comparecer. O difícil não é fazer, é comparecer. Difícil é você ir até a academia. Depois que você chegar lá, você faz. Mesma coisa, a gente no CrossFit.
É um saco sair de casa. Mas chegou lá, você não tem escolha. No livro, o difícil é você fazer isso, ó. Depois que você pega o livro para ler, você lê. E os 2 minutos viram 3, viram 4, viram 5. Mas se tudo der errado e você conseguir fazer somente por 2 minutos, você ainda está à frente de muita gente que sequer está fazendo. As pessoas querem o momento perfeito para começar a fazer. Esse momento não existe. Então, pegue os tempos que você tem de sobra e os períodos que você tem de sobra no seu dia, mesmo com uma rotina mais atribulada, e não é possível que não sobre 2 minutos para você encaixar esse hábito. E conforme você vai encaixando 2 minutinhos ali por dia, você vai percebendo que muitas vezes o que faltava para você era só esse start. Porque o 2 vai virar 5, vai virar 10. Pô, você pegou o tênis para sair para fazer exercício. Você não vai chegar na academia e ficar tão pouco tempo assim. Você vai acabar chegando lá fazendo mais. Pô, terão dias que, por mais que você tenha uma agenda lotada, pô, tem um tempo aqui para ler mais 3 minutinhos para ler. E isso é uma coisa que às vezes a gente precisa fazer para enganar a nossa mente. Porque quando você negocia com o seu cérebro que aquela atividade você vai apenas ter que gastar nela 2 minutos, fica mais fácil de você fazer. Então, assim, pegue a sua rotina atribulada e separe 2 minutos. E você vai ver que muitas vezes você tem mais que 2 minutos. Mas você vai começar a criar o hábito de comparecer. Comparecer é mais importante que fazer. Sim, o lance, imagina, você falar pra você agora, bora ler 2 minutos? Provavelmente você vai pensar, bora, porque é muito fácil. Então, nosso cérebro, muito incrível, exatamente isso. A gente já pensa isso, o sentimento é muito fácil, vou ler. Aí, a partir desse momento, você enganou seu cérebro, provavelmente você vai continuar lendo por mais que 2 minutos. Mas o que te deu a vontade, né, de ler foi falar que era 2 minutos. Que se eu falar assim, vamos ler agora 30 minutos? Putz, não tenho tempo. Agora não, porque é difícil. Tem mais coisas pra fazer, mas os 2 minutos engana. Gostei dessa dica. É isso aí. E até tem uma vez eu fiz não foi bem um teste, acabou sendo um teste sem eu perceber, mas a gente fez uma leitura coletiva na tribo, que assim, eu falo pra galera assim, ó, a gente vai se reunir numa sala online e todo mundo vai ler junto, né? Cada um na sua casa, sem microfone, para não atrapalhar a leitura dos outros, mas a gente vai se ver enquanto a gente lê. E quando eu falava que a leitura ia durar 2 horas, cara, a galera nem ia. Falei, 2 horas? Só que assim, não era pra ler 2 horas, né? Durante 2 horas eu ia estar na sala e a galera ia entrando e saindo. Quando eu falei que ia ser 1 hora só, compareceu mais gente. Porque na cabeça deles, cara, 1 é menor que 2, é mais fácil. Né? Assim, tudo... É uma negociação que a gente faz até no próprio treino, né? Pô, aquele treino, sei lá, tem que fazer 30 burpees. Nossa, pô, mas é só 2, 3. Depois você faz 2 ou 3, é mais fácil chegar nos 30. O problema é você começar uma tarefa sabendo que ela vai ser longa. Sim. Então, a regra 2 minutos é pra você desmascarar a sua falta de tempo. Porque 2 minutos eu tenho certeza que você tem. Se você assistiu você assistiu já 2 minutos de podcast, então você tem tempo, sim. 2 minutinhos você tem. A questão é seu cérebro parecer que isso aí é fácil. Entendeu? É uma segunda coisa que você pode fazer. Tá? Dica aí pra você que fala que não tem tempo, que procrastina muito para ler ou fazer qualquer atividade. Você preparar o ambiente para uso futuro. Então, se você quer meditar mais, deixa o tapete de meditação ali já posicionado para quando você acordar você poder meditar. Quer ler mais, deixa o livro já separado na página que você parou. Por exemplo, quando eu trabalhava, né, estudava, o que eu fazia? Eu saía na rua já segurando o livro. Eu tô deixando, por mais que não seja um ambiente físico, eu tô deixando esse comportamento fácil de ser executado. Só o fato de deixar dentro da mochila e ter que depender de eu abrir, tirar, cara, já fazia eu procrastinar. Então, preparar o ambiente para uso futuro é uma estratégia simples, é um óbvio e básico que ninguém faz, porque todo mundo quer, às vezes, a estratégia perfeita, o hack perfeito, mas que vai facilitar. Por quê? Porque já foi mostrado isso. Tem vários testes, inclusive de uma enfermeira que queria que os colegas dela de trabalho bebessem mais água. O que ela fez? Ela reposicionou na geladeira, deixou os refrigerantes mais para baixo e as águas mais para cima. Só de estar mais fácil a pessoa pegar, as pessoas começaram a beber mais água. Por quê? Porque estava preparado já. Se você deixar, por exemplo, mais garrafas de água pela sua casa espalhadas, você vai tomar mais água. Preparar o ambiente para o uso futuro é importante e vai fazer você perder menos tempo. Então, mesmo que você tenha uma rotina muito atribulada, tá fácil. E quando tá fácil, lembra sempre da lei do mínimo esforço. Quanto mais fácil o ser humano fazer algo, mais ele tende a fazer. Quanto mais energia ele vai gastar, e pode ser uma energia um pouquinho maior, coisa assim, um pouquinho mais difícil, ele vai deixar de fazer. Então, é a segunda estratégia para quem não tem tempo para ler.
Rafael, você passou 2 estratégias pra gente. Qual que é a terceira? A terceira é a da substituição. É de você substituir isso. Então, você que tá aí que usa muito celular, isso aqui é para você. Então, você precisa substituir isso por um livro, certo? Legal. O que você vai fazer? A maioria das pessoas não se dão conta que elas têm muito tempo de sobra. Então, às vezes ela fala assim, eu não tenho tempo. Você nem imagina que tem tempo. Então, no seu celular, você consegue, quando você vai na parte de... Geralmente está na parte de saúde, acesso pessoal. No iPhone, você vai lá nos ajustes e busca tempo de uso. E no Android é mais ou menos a mesma coisa, né? Acessibilidade, alguma coisa assim, não é? Você vai fuçar e você vai perceber, até vou abrir aqui, você vai perceber que o celular, ele mostra para você o quanto tempo você gasta nele. E ele consegue separar isso por aplicativos, então você consegue descobrir o quanto que você está usando, né, do seu celular em determinados aplicativos. E ele mostra os horários. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu pego aqui, por exemplo, ó, hoje, dia 1º de setembro. Aí tá aqui, ó. Hoje eu já gastei 3 horas e 50 no meu celular. Sendo que o horário predominante foi às 8 e pouco da manhã, que é justamente o horário que eu posto os primeiros stories, eu sempre posto algum vídeo nesse horário. Então ele mostra que nesse horário aqui tem tipo um gráfico, não sei se dá pra ver aí, mas tem um gráfico aqui que mostra que o pico de uso nesse horário foi muito grande. Então o que você pode fazer com uma estratégia de gestão de tempo? Você que fala que não tem tempo, você vai ter que, infelizmente, se desmascarar nessa hora, porque você vai ver aqui o horário que você está usando bastante o seu celular. E o que você vai fazer? Nesse horário, você vai falar, pô, então quer dizer que a não ser que você use para produtividade, que eu acho difícil. Mas você vai pegar esse horário e você vai trocar. Pô, então eu sei que nessa hora do dia é a hora que eu começo a procrastinar e não percebo. Porque a galera que mexe muito com o celular, ou que, enfim, às vezes usa muito alguma coisa, se procrastina fazendo coisas que não vão levar a lugar nenhum, ela não percebe o quanto que ela faz isso. Então, quando a pessoa vê que ela está gastando ali 3, 4 horas por dia... Nisso, pô, a pessoa fala, caramba, então existe um problema. Então, nesse caso, você vai verificar durante o seu dia qual é aquele horário que você mais tende a ficar imerso em outra atividade, no caso no celular, e você vai negociar consigo mesmo para trocar por um livro. Pô, então aqui na hora do almoço eu fico, sei lá, meia hora vendo meme. Pô, você pode continuar vendo meme ali, mas diminui pela metade. Isso até é uma estratégia de duração dopamina, que a autora fala o seguinte, você fazer um autocomprometimento. Então, quando você percebe que você está procrastinando por conta de uma coisa... Começa a precisa eliminar isso da sua vida. Então eu vou trocar todo o tempo que eu estou usando no celular, que é um momento meu de prazer ali, porque meu trabalho e tal, hora do almoço, horário que eu faço minhas coisinhas e tal, que eu posso dispersar um pouco. Não, não precisa trocar 100%. Você pode começar a negociar e fazer doses menores. Mas isso aqui mostra para você que você tem tempo, sim. É que você, infelizmente, passa o dia e você nem percebe. Você não pensa assim, hoje eu trabalhei, fiz um monte de coisa e fiquei 2 horas nas mídias sociais. Não, você nem se depara que você Muita fica gente tudo vai isso. se assustar quando vê isso nas configurações, inclusive. E eu puxei aqui, para quem tem Android, você vai abrir as configurações do seu celular e tocar em bem-estar digital e controle da família. Aí vai estar lá. Vai mostrar os dados, aí você vê lá o gráfico, qual horário do dia que você mais passa nisso, e você começa a prestar atenção, pô, nesse horário aqui, eu vou prestar atenção e vou começar a ler pelo menos uns minutinhos ali que eu tô gastando para, enfim, mexer nas mídias sociais, ou então em alguns aplicativos. E essas estratégias que você trouxe aqui hoje pra gente vai ajudar muita gente. Basta você colocar em prática, né? O Rafael ajudou, agora você precisa se ajudar, né? Cada um tem que fazer 50%, né? Exatamente. Não adianta fazer sozinho.